Obrigado, apóstolo. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Muito bom estar com vocês novamente. Hoje eu gostaria que você abrisse comigo. Não vai ser igual ao domingo, que é uma palavra que tem muita leitura, não. Hoje é uma leitura mais rápida, para a gente poder orar, em nome de Jesus. E eu gostaria que você abrisse em Lucas capítulo 15, pessoal da internet, quero cumprimentar também. Se você estiver em casa, se tiver a sua Bíblia na mão, abra também em casa, em Lucas capítulo 15, eu vou ler a partir do versículo 8, 9 e 10, são somente esses 3 versículos. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8, 9 e 10, é a famosa parábola da dracma perdida. Quem achou, diga amém para ouvir aí. Está escrito assim: ou qualquer mulher, não é qualquer não, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu vou ler novamente o versículo 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, diz a palavra de Deus essa noite. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não sei se você já ouviu falar dessa parábola, mas você talvez já ouviu algumas pregações minhas. Eu gosto muito, primeiramente, de mostrar o contexto, para a gente entender por que Jesus falou essa parábola e para quem que Jesus estava falando essa parábola. Não adianta eu só abrir a Bíblia e achar que é para qualquer pessoa. Não era para qualquer pessoa essa parábola das dracmas perdidas. Então, antes da gente falar das dracmas perdidas, eu só vou pedir para você ler comigo agora o versículo 1 e 2 de Lucas 15. Versículo 1 e 2 de Lucas 15. Está escrito assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos, pecadores, para ouvir. Quem que chegava a eles, igreja? Publicanos e pecadores, para ouvi-lo. Então, os publicanos e os pecadores, não eram os judeus, não eram os religiosos, iam buscar Jesus para ouvir a palavra dele, que ele tinha para pregar. Mas tem mais um tipo de gente aqui. Então, tem os publicanos e os pecadores que estavam junto com Jesus. Mas tinha mais um tipo de gente aqui, versículo 2. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Versículo 3. E ele, Jesus, lhe propôs esta parábola, dizendo. Então, olha só. Imagina comigo, Jesus, então, ele estava junto com os pecadores, ele estava almoçando com eles, em uma certa casa, tá? Lá dentro de uma casa, ele estava almoçando com eles. Hoje não vou falar sobre as 3 parábolas, mas quando eu prego essa palavra, eu mostro que a casa de um judeu são de 2 compartimentos, de baixo e de cima. Mesmo que a casa é pobrinha, quando havia muito calor, eles comiam lá em cima, até dormiam no terraço, a céu aberto mesmo, de tanto calor que fazia. Então, normalmente, eles ficavam no terraço, lá em cima, comendo. Então, os religiosos daquela época não estavam juntos, mas dava para enxergar Jesus lá em cima, na casa, comendo com os pecadores. E os religiosos, vendo Jesus, a Bíblia diz que eles estavam murmurando. Como é que pode? Ele fala que ele é judeu, ele fala que é da nossa religião, está comendo com os pecadores e com os publicanos. Não pode. Então Jesus, ele vendo isso, imagine Jesus lá em cima do terraço, vendo os religiosos lá embaixo. Então ele desceu lá embaixo e falou 3 parábolas para estes judeus religiosos. Falou 3 parábolas. Eu não vou ler a primeira parábola, que não é a palavra de hoje, que é da ovelha perdida. Daí ele falou da parábola da dracma perdida. E depois ele conclui a última parábola do filho pródigo. Quem lembra da parábola do filho pródigo? São 2 filhos, sim ou não? O mais novo e o mais velho, sim ou não?
Então não é coincidência. Então Jesus ele estava falando a parábola para quem? A primeira, a ovelha perdida, para os publicanos e pecadores, porque eles estavam perdidos fora. Então eu até brinco que é a ovelha que sabe que está perdida. Por que a ovelha sabe que está perdida? Até brinco, lembra que eu fiz uma brincadeira? Vou fazer a brincadeira de novo, né, das ovelhas. Como é que uma ovelha sabe que está perdida? Então, quando eu falar mé, você repete mé, tá? Tá bom? Mé. Mé. Então, eu sou uma ovelha, que é da família de vocês, da ovelha, então vocês estão respondendo. Então, eu estou junto no rebanho. Agora, vocês não vão mais responder eu. Eu vou falar mé. Não, alguém respondeu, não é para responder. Mé, mé, mé. Então, a ovelha, daí ela não está ouvindo mais o rebanho responder a ela. Estou perdida. Então, Jesus ele estava falando para esses religiosos, eles sabem que estão perdidos. Ele é uma ovelha perdida, então eu deixei as 99 no aprisco e eu estou indo atrás dessas ovelhas. Por isso que eu estou comendo com elas. Porque elas sabem que estão perdidas. Por isso que eu estou com elas, porque elas me buscam. Elas estão chamando por mim. Tá, dele fala a segunda parábola, que é a dracma perdida. Aí ele fala de uma mulher que está dentro de casa, e ele diz uma mulher judaica, ele fala propositalmente, porque ele fala assim, qual uma mulher que tendo 10 dracmas, qual é o significado das 10 dracmas? É uma mulher casada, que ela recebe um dote do pai, e esse dote não é somente financeiro. Logicamente que o dote, se o esposo morrer, ela tem uma segurança financeira. Mas não somente disso. Não sei se vocês já viram no filme, aquelas mulheres com aquelas moedas aqui assim na testa, e até ela tem brincos de moedas. Então elas se enfeitam para a festa, até para o seu casamento. Então se ela perder uma daquelas 10 moedas, ela vai ficar com vergonha de usar. E ela vai ficar malquista na sociedade. Então o que ela faz? Ela para tudo e busca aquela única moeda que ela perdeu dentro de casa. Olha só que interessante, ela perdeu dentro de casa. Então Jesus ele está falando, olha, aqueles é a ovelha perdida, que é os pecadores, que sabem que eles estão perdidos. Porém vocês religiosos, vocês estão perdidos dentro de casa. E o pior, vocês não têm consciência que está perdido. Porque moeda não tem consciência, sim ou não? Moeda tem vida, sim ou não? Não foi por acaso que Jesus mostrou que é uma moeda, porque moeda não tem consciência. Então, aqueles religiosos estavam tão mortos espiritualmente, que eles achavam que eles eram os bambambam da época. Mas Jesus queria mostrar que eles estavam mais caídos do que todos os pecadores que estavam comendo com ele, porque nem consciência ele tinha que estava perdido. Porém, a boa nova é que a mulher largou tudo que tinha para procurar até os religiosos. Então Jesus estava falando, olha, da mesma maneira que eles têm salvação, vocês também têm, só basta se arrepender. Aí ele conclui a palavra, só para você entender a introdução, que eu vou falar daí a palavra que é para nós mesmo hoje. Ele fala do filho pródigo, que é o filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais novo é a ovelha perdida, é os pecadores que Jesus estava comendo. Então é o filho mais novo que vendeu tudo que tinha, mas caiu na consciência. A Bíblia diz que ele caindo na consciência, poxa, eu estou aqui no meio dos porcos, eu preciso voltar para o meu pai. Ele tinha consciência que estava perdido. O filho mais velho, onde ele estava? Dentro da casa do pai. E ele ficou muito bravo quando o filho mais novo foi recebido novamente pelo pai, porque ele fazia de tudo e o pai não dava a prestação de honra para ele. Mas Jesus falou, no final da parábola do filho pródigo, ele falou, mas filho, vamos alegrar junto, porque tudo que eu tenho é teu. Não tem por que você ficar assim. Ou seja, o filho mais velho, ele estava perdido dentro de casa. E a palavra de hoje que Deus toca o meu coração, irmãos. Eu gostaria muito assim que você fosse sincero contigo nesta noite. Porque essa palavra é uma palavra para quem está dentro da igreja. Essa é uma palavra é uma palavra para as pessoas que já receberam Jesus um dia. Essa palavra é uma palavra para quem já acendeu a sua candeia. A candeia significa o Espírito Santo.
Essa palavra, amado, não é uma indireta para ninguém aqui, sim uma direta para todos nós. Então, tenta não ser tentado achar que o fulano que é para essa palavra. Não, essa palavra é para você, irmãos. E você tem que sair daqui muito sincero consigo mesmo. Que o Espírito Santo venha abrir o seu coração nessa noite. Porque muitas vezes quando a gente ouve a palavra, irmãos, a gente tem a tendência de falar, nossa, o fulano devia estar aqui, é ele que devia ouvir. Mas é você que está, irmãos, não é o fulano. E provavelmente essa palavra é para você. E muitas vezes a gente perde a bênção de Deus achando que é para os outros, mas Deus está falando conosco. E é um tempo, amado, de restauração para nossas vidas. Então, entendendo toda essa questão, entendendo que a dracma perdida fala sobre os religiosos, fala sobre as pessoas perdidas dentro da casa do Senhor, ou seja, vamos colocar aqui, dentro da casa de Deus, vamos ser mais profundo, não casa de Deus física, mas casa de Deus dentro do meu coração, porque eu sou a casa de Deus, você é a casa de Deus, amém ou não amém? Eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou o santuário vivo do Espírito Santo, amém, irmãos? Porém, pode acontecer o que aconteceu com essas pessoas aqui. Porque olha só, eu vou voltar novamente, é bem simples a palavra. Qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, primeira coisa, não acende a candeia. Segunda coisa, varre a casa. Terceira coisa, busca com diligência até achar. São 3 passos. Primeiro passo então, o que ela fez? Acendeu a candeia. Se acendeu porque a luz estava apagada, porque estava tudo escuro, perdeu a luz. Então, primeiro passo, amado, muitas vezes a gente precisa entender e olhar no nosso coração como está a luz do Espírito Santo dentro de nós. Porque muitas vezes a gente fica tão acostumado com o caminho, tão acostumado com a própria palavra, com uma pregação, tão acostumado a vir no culto, e não entende, não percebe que a luz dentro do coração nosso está apagando. E assim, a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, será que não estamos perdidos? E eu quero que você entenda, não perdido, estou indo para o inferno, mas muitas vezes perdido no nosso propósito, no nosso chamado. Talvez, amado, uma circunstância da caminhada cristã, que te ofendeu tanto, que te maltratou tanto, que te feriu tanto, que você perdeu as suas forças, perdeu a sua fé, perdeu as suas esperanças e perdeu a sua luz. E eu vejo, amado, que nesses tempos de hoje, nesses tempos que o Senhor está levantando a sua igreja, Deus tem falado muito comigo da pregação sobre João Batista. Sabe a pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Deixa embora o trem lá, foi até profético, ó. Profético. Então, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa pregação simples é a pregação dos últimos dias, sabia? É a pregação do avivamento dos últimos dias. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do Senhor. Preparai o caminho do Senhor, por quê? Porque Ele está voltando. Então, se a gente não preparar o caminho, qual que é o caminho do Senhor? Dentro do coração. Se o Senhor não encontrar um coração arrependido, mesmo que você seja 40 anos convertido, você não vai para o céu, irmãos. Se não encontrar luz, amado, você vai estar perdido. E não é a vontade do Senhor que você se perca. A vontade do Senhor, amado, que você se restaure. A vontade do Senhor que você chegue até o fim. Mesmo, amado, que você está caído, a vontade do Senhor é te levantar nessa noite. Mesmo que a fé está apagada, a vontade do Senhor é te acender novamente. Aleluia! A vontade do Senhor nessa noite é te curar. A vontade do Senhor, amado, é te levantar se caiu. Aleluia! Talvez você está caído, a vontade do Senhor é você se preparar para a guerra, para ter vitória nela em nome de Jesus. Mas muitas vezes não acontece isso. E acontece no meio do caminho apagar-se a luz. Então, o primeiro ponto, amado, a gente precisa acender a luz do Espírito Santo novamente. Deus me tocou com o meu coração para 2 questões do Espírito Santo. Porque como que apaga a luz do Espírito Santo? Porque lá no livro de Efésios, capítulo 4, Paulo falou assim, no versículo 30,
está escrito assim, ó: e não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, a gente precisa tomar o cuidado, irmãos, da caminhada cristã, de não estar sendo um candidato, de estar sendo entristecedor do Espírito Santo. Talvez você entristeceu um dia, mas outro dia, e vai outro dia, e vai outro dia. E como que eu entristeço o Espírito Santo? São várias coisas. Uma das coisas é fazer a vontade da carne, não da vontade de Deus. Aqui falou algumas obras da carne. Aqui falou aqui, ó, amargura, falta de perdão, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. São essas coisas que entristecem o Espírito Santo. Ah, mas o Espírito Santo perdoa. Lógico que perdoa. Mas você se arrependeu de fato, de verdade, de todas essas coisas? Ou vai pedindo perdão sem se arrepender? Sabia, irmãos, que a gente pede perdão sem arrependimento não vale nada. Você precisa se arrepender dos seus pecados, irmãos. Não adianta pedir perdão se você não se arrependeu no seu coração. Quem que você está se enganando? E amado irmão, o Espírito Santo, ele veio para uma coisa muito importante. E você tem que avaliar no seu coração se ele continua fazendo em você. Se ele está continuando convencendo você do seu pecado. Porque se você perdeu isso, irmãos, é momento de acender a candeia novamente. Se você, amado irmãos, o Espírito Santo não está mais constrangido, não está constrangendo mais certos pecados que você tem na sua vida, irmãos, é momento de reaver e acender a candeia. Acender a candeia do arrependimento, acender a candeia de voltar para a palavra, acender a candeia de voltar a buscar o Espírito Santo, acender a candeia de ter a coragem de falar: Senhor, mostra o meu pecado. Porque nem sempre estamos preparados para o pecado que Deus vai te falar. Porque muitas vezes, amado, o Espírito Santo vai falar de certos pecados, você vai se trebuchar. Você não vai reconhecer. Porque a gente está na carne, irmãos. E a gente precisa voltar para o Espírito. Aleluia, glória a Deus. Outro ponto aqui, amado. Você tem medo de pecar? Outra pergunta. Quem tem medo de morrer aí? Seja sincero. Quem tem medo de morrer? Eu também tenho. Tá. O seu medo de morrer, o seu medo de pecar, é do mesmo nível quanto você tem medo de morrer? Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, a gente tem que ter o medo que você tem de morrer, o nível de pecado também tem que ser o mesmo, ou até maior. Porque o seu pecado vai levar para a morte eterna. E o Espírito Santo traz esse medo no nosso coração. Se não está trazendo é porque a luz se apagou. A gente está entristecendo o coração do Espírito Santo. E mais uma palavra, entristecer o Espírito Santo, outra palavra aqui também que Deus me deu, que Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19, diz assim: não apagueis o Espírito Santo. Ou seja, você está vendo que é um nível assim? A gente pode entristecer o coração do Espírito Santo, vai entristecendo, até o momento que a gente pode apagar o Espírito Santo na gente. Lembra que a mulher acendeu a lâmpada dentro da casa? Porque apagou o seu Espírito Santo. Lembrando que Jesus falou para os religiosos, pessoas que iam na igreja, pessoas que conheciam a palavra, pessoas que se achavam tão santas quanto santas do que todo mundo, achavam que não precisa se arrepender. Ah, eu já estou salvo, não preciso mais me arrepender. Irmãos, a gente está em constante obra do Senhor. Eu estou num tempo, amado, que eu queria ter uma camiseta escrita assim, sabe aqui, obras na pista, sabe, aquele hominho que está nas obras assim. Eu queria fazer uma camiseta para mim, para as pessoas entenderem que eu estou em obras. Sabe aquela obra que você não sabe o formato, ainda não sabe nem o que vai estar fazendo, ele está em obra, você não sabe nem o que vai fazer ali.
Muitas vezes, amado, Deus faz isso com a gente. Está em obras. Mas a gente precisa perseverar, a gente precisa que Deus tenha um projeto e Deus está forjando o coração da sua vida para Ele. E que no finalzinho dele, no final da obra, você vai ser útil para a obra dele em nome de Jesus. Mas, amado, concluindo a palavra então, voltando para a mulher, então ela fez, isso é realmente, bispo, eu vejo que eu estou meio perdido no meu propósito, minha luz se apagou, acenda a luz novamente. Da mesma forma que essa mulher acendeu a luz, para você encontrar, amado, você precisa acender a luz. Acender a luz é voltar para a palavra. Acender a luz é voltar para a oração. Acender a luz é voltar com jejum e oração. Não para buscar bênção, mas para buscar a presença de Deus. Para de fazer jejum para buscar bênção. Para fazer jejum só para buscar bênção. Isso não é pecado? Não é pecado. Mas é muito sério você que só está buscando bênção e não está priorizando a presença de Deus. Porque a presença de Deus é o essencial. O resto é resto, irmãos. Acenda a luz. A palavra de Deus para hoje, nós dentro da igreja, acenda a luz da igreja, acenda a luz do Espírito Santo, porque é Ele que convence do pecado, Ele que vai te desviar do pecado, Ele que vai te ajudar a se levantar, Ele que vai te ajudar a ser restaurado em nome de Jesus, aleluia! Mas tem o segundo ponto, ele acendeu a lâmpada, mas ela fez uma coisa, ela varreu Quando a gente acende a luz, irmãos, a gente tem que ter preparado para coisas que a gente não vai gostar de ver. E não estou falando da esposa, não estou falando do ciclano, não, da sua vida, da minha vida. Tem coisas, amado, que eu tenho que descobrir, bispo, que eu não estou gostando de ver. Mas eu estou acendendo a luz da minha vida. Acende a luz, irmãos, porque Deus sabe quem você é. Às vezes Deus não está fazendo a obra porque nem você sabe quem você é. E amado, você precisa acender a luz para varrer a casa. O que significa varrer a casa? Santidade. Sem santidade ninguém verá Não tem como. Deus quer que você varra a sua casa de todo pecado, de todo orgulho. Eu vou ler novamente aqui, amado irmãos. Vou ler novamente o que eu acabei de ler. Deus quer que você varre, amado, a sua vida de toda cólera. Varre a sua vida de toda amargura, toda falta de perdão, todo orgulho, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, todo tipo de malícia. Deus quer que você varre, irmãos, mas só vai varrer se você acender a luz. Você só vai reconhecer que você é gritão, que você é orgulhoso, se você acender a luz. E é momento de varrer a casa da sua vida. É momento de colocar a sua casa em ordem. Porque Deus amado está preparando essa casa para grandiosas coisas. Aquele que estiver preparado vai desfrutar do melhor de Deus. Amado irmãos, é tempo de colocar a casa em ordem. É tempo de varrer a nossa casa. A casa do Cordeiro, a morada de Cristo em nós. Só vai, amado, você só vai ter realmente um encontro real com o Senhor, se você permitir varrer essa casa. Permita ao Espírito Santo te convencer. Se renda nessa noite, reconheça o seu orgulho, reconheça o seu pecado, se arrependa, aleluia. Estou 40 anos de igreja, mas se arrependa, irmãos, todos nós se arrepender, todos os dias, todo momento, todo dia. E terminando, amado, essa mulher, ela não somente varria a casa, mas ela fazia outra coisa. Ela varria buscando com diligência até achar. Muitas vezes a gente até acende a luz. Muitas vezes a gente até permite a santificação, mas a gente para no meio do caminho. A gente para no meio do processo. E amado, há um processo, o processo de santificação, amado, de chegar na maturidade onde Deus deseja em nossa vida, é um processo longo e demorado. É um processo, amado, que muitas vezes causa dor. É um processo que muitas vezes causa desconforto. Mas é no desconforto que Deus vai te curar. É no desconforto, amado, que Deus vai fazer você ser forte. É no desconforto que você vai frutificar. É no desconforto, amado, que você vai vencer, aleluia. Não há, amado, vitória sem luta. Não há, amado, conquista sem guerra. E é momento de entrar nessa guerra, que talvez é dolorosa, talvez é conflituosa, mas o Senhor quer que você ache
Ache, buscar até achar. Achar quem? A presença de Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso. O nosso coração está longe de Deus. Por que Deus não responde a minha oração? Porque eu não estou com a luz acesa. Eu não estou permitindo o Espírito Santo varrer a minha casa. E muito menos perseverando até o fim, para que o Senhor veja que eu estou buscando de todo o coração. Que nesta noite você saia daqui, amado irmão, você que está vendo na internet, que você permita o Espírito Santo fazer a obra, porque Ele está querendo fazer, Ele está querendo te incendiar, Ele está querendo você ser restaurado nessa noite, mas é preciso uma decisão. Amado irmãos, a questão do Espírito Santo, Jesus ele veio para o mundo salvar o mundo. Ou seja, você pode ser salvo por uma oração do seu pai. Você não fazer nada. E Deus ouvir a oração do seu pai e convencer você do pecado e você ser salvo. Mas você receber o poder do Espírito Santo, você receber o revestimento do alto, é você que tem que buscar. Da mesma forma que os apóstolos, amados, eles receberam a salvação, receberam o Espírito Santo, morado de Deus, mas a Bíblia diz que para receber poder, eles precisaram ficar em Jerusalém, buscando o Espírito Santo até ele vir. E amado, Deus quer vir na sua vida, na sua família, com poder e autoridade, aleluia! Mas da mesma forma que essa mulher buscava diligentemente até achar, que você venha buscar o Espírito Santo diligentemente até achar, porque Ele vai descer na sua vida, Ele vai descer na sua casa, Ele vai descer sobre os seus filhos, porque a promessa não é somente para os pais e mães, as promessas eram para os filhos. A Bíblia diz que os seus filhos profetizariam, os nossos filhos profetizarão, amado irmão, os nossos netos profetizarão em nome de Jesus, conhecerão o Senhor através de nossas vidas, para a glória de Jesus Cristo de Nazaré. Quem recebe essa palavra? Então acende a sua luz, acende a candeia, permite a santificação e busque, amado, até achar o Senhor, porque Ele está aqui, batei a porta e a porta vai ser aberta para a glória de Jesus. Aleluia! Vamos colocar de pé, antes do apóstolo estar orando por nós. Permita eu fazer uma pequena oração a respeito dessa palavra em nome de Jesus. Você que foi tocado, falar assim: ô bispo, eu quero que o Espírito Santo faça a obra na minha vida, realmente eu preciso de uma direção, realmente eu estou perdido, eu sou um frequentador da igreja, realmente eu preciso de uma direção. Põe a mão no seu coração rapidamente, feche seus olhos, permita eu orar pela sua vida agora em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te bendizemos nessa noite, nós glorificamos a sua santa presença, aqui está o seu povo, Pai. Tu conhece cada coração, a condição e a vontade de cada um, o anseio de cada um deles, Pai. Tu conhece todas as coisas, por isso Espírito Santo derrama sobre eles, derrama sobre nós, igreja do Senhor, essa unção, onde a candeia estava apagada e começa a incendiar com fogo, com a luz do Senhor, com a direção, com o esclarecimento. Começa a santificar cada casa, começa a santificar cada vida e traz a unção de perseverança para que possamos alcançar, Espírito Santo, a tua vontade e ter um encontro poderoso com o Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e te bendizemos, e você diga amém. E graças a Deus. Deus abençoe poderosamente, amados irmãos. Apóstolo, vamos orar agora em nome de Jesus.